Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eis-me aqui novamente. Vamos dar continuidade, né, à nossa leitura bíblica, que nós estamos no livro de Juízes. Hoje nós vamos entrar aqui no versículo 6 de Juízes. Nós vamos dar continuidade aqui à história, né, do povo de Deus, dos acontecimentos. Apostásia novamente vai ser falado aqui. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou às mãos dos midianitas por 7 anos. Apesar de os israelitas terem visto a grande vitória sobre Sísera, eles caíram novamente na apostasia, né? Isso quer dizer que a teimosia do ser humano é contínua. Somos falhos? Somos. Mas nós nunca queremos aprender o que Deus está nos ensinando. Deus quer ver mudança nas nossas vidas, mas nós continuamos no erro. Isso eu estou falando aqui da palavra, né? Que está aqui no livro de Juízes, mas também no mundo de hoje, no tempo de hoje. As pessoas sabem o que é errado, as pessoas sabem o que é certo, mas eles preferem seguir a estrada do erro. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. Filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram covas nos montes e cavernas, lugares fortes, pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas e os mamelequitas e os orientais subiam contra eles. O povo de Deus, que devia ser o mais forte sobre a terra, agora está limitado a viver em covas e cavernas devido ao medo. Semeavam a semente para seu cultivo. Israel está reduzido à fome, tal é o preço da iniquidade. Se o Senhor permitiu tudo isso devido à idolatria de Israel, que o crente não creia que, devido a estarmos na dispensação da graça, Deus agirá de uma forma diferente. Se necessário, ele agirá assim. E assim, pois, Israel em grande maneira empobreceu diante dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como dissemos, independente do que tinham feito quando os israelitas clamaram ao Senhor, sem falhar, ele sempre os ouviu e lhes respondeu, e ele fará o mesmo na atualidade de hoje. Deus sempre respondeu os clamores de Israel. Deus sempre esteve atento. E ele ainda está até hoje atento à nossa voz. O problema é que nós não queremos fazer a vontade dele, sermos obedientes, porque a única coisa que Deus exige de nós até hoje, irmãos e irmãs, é a nossa obediência. É que nós possamos estar na presença dele. No capítulo 7 fala sobre o profeta. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, porque tantos crentes que têm que chegar a um lugar de derrota total e de humilhação, antes que clame apropriadamente ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós temos que primeiro passar pela derrota, primeiro sofrer, passar pela aflição para clamar ao Senhor. Por que nós não podemos clamar a Deus bem antes de tudo isso? É aqui onde está falando na palavra. Nós temos que clamar a Deus não somente na derrota. Nós temos que clamar a Deus também na vitória. Antes mesmo da derrota chegar, nós já temos que estar na presença de Deus. Para quando essa derrota chegar, nós conseguirmos passar por ela. Porque nós só vamos passar pelo deserto se for ao lado de Deus. Nós só vamos sair do vale se for com Deus. Nós não sairemos de lá sozinhos. Sem falhar, ele sempre os ouve e lhes respondeu. E ele fará o mesmo até hoje na atualidade. Ele faz até hoje na nossa atualidade. Ele nos ouve. Ele ouve nosso clamor, ele sabe as nossas vontades, ele sabe as nossas decisões, ele sabe tudo, antes mesmo que nós façamos. O Senhor ouviu um profeta aos filhos de Israel, enviou um profeta aos filhos de Israel.
o qual lhes disse assim: diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos libertei na mão dos egípcios e da mão de todos os que te afligiram, os quais expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas a minha voz não obedecestes. E veio então o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofrã, o qual pertencia a Joás, o Abiezetrita, e seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para poder escondê-los dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor aparecesse a um de nós neste momento, o que ele diria a respeito de nós? Será que nós saberíamos o que Deus falaria a respeito de nós? E Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou do Senhor do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com essa tua força e salvarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então lhe respondeu: ai, meu Senhor, com que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhes disse: certamente eu estarei contigo, e ferirás os midianitas como a um só homem. A chave é que o Senhor estava com Gideão, e esta é a única chave. E ele respondeu: eu te rogo que, se agora tenho achado graça diante de ti, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha diante de ti. E ele, o Senhor, respondeu: eu esperarei até que voltes. E Gideão entrou e preparou um cabrito, e pães de levedura com ele, efa de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo de uma canela, e tirando-lhe, apresentou debaixo daquele carvalho. E o anjo de Deus lhes disse: toma a carne e os pães sem levedura, e pomba sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E ele o fez assim. E estendendo o anjo do Senhor o cajado que tinha em sua mão, tocou com a ponta da carne e nos pães de levedura, e subiu o fogo da penha, o qual consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu diante dele. E vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém lhes disse o Senhor: paz seja contigo, não tenhas temor, não morrerás. E edificou ali Gideão um altar ao Senhor, ao que chamou: o Senhor é paz. E ainda está até o dia de hoje em Orfa dos Abiesitas. Gideão obedece o Senhor. E aconteceu que naquela mesma noite disse-lhe o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, segundo o boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que o teu pai tem, e corta também os bosques que está junto a ele. E edifica um altar ao Senhor teu Deus no cume deste penhasco, no lugar conveniente, e toma segundo o boi, e sacrifica o holocausto sobre a lenha do bosque que cortarás. Então Gideão tomou 10 homens do meio de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenou. Mas temendo fazê-lo de dia, devido à família de seu pai e aos homens daquela cidade, fez isso à noite. E de manhã cedo, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o bosque cortado estava junto a ele, e aquele segundo boi sacrificado em holocausto sobre o altar. Ali edifica o altar do Senhor. E uns diziam aos outros: quem tem feito isto? E procurando-o inquirindo, disseram-lhe: Gideão, o filho de Joás, tem feito isso. Então os homens da cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra,
porquanto derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava junto a ele. Os que seguem a idolatria, até a religião moderna de hoje, em dia, e seguradamente com tristeza, a igreja moderna está cheia disso, gente. Responde à cruz exatamente como esses homens responderam a Gideão com desejo de matá-lo. Joás, porém, respondeu a todos os que estavam junto dele: tomareis vós a contenda por Baal? Tomarás vós a contenda por Baal? Vós o podereis salvar? Qualquer que tomar a demanda por ele, que morra amanhã. Se for Deus que lute por si mesmo, com quem derrubou o seu altar. Parece que a valentia de Joás, o pai de Gideão, estava edificado sob a influência da valentia do seu filho. Em essência, ele diz que, em lugar de matar Gideão de Joás, mataria qualquer um que quisesse defender Baal. Sua resposta foi que Baal contenda, mesmo que seja por acaso. Entretanto, esses deuses pagãos não eram nada, só um produto da imaginação dos homens. E naquele dia chamaram Gideão de Jerubal, é algo como ídolos, porque disse: contenda Baal contra ele, Gideão, pois derrubou seu altar. E todos os midianitas e os amalequitas e os orientais ajuntaram-se, passaram assentaram acampamento no vale de Jezreel. E então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e, tendo ele tocado a buzina, os abiesritas se ajuntaram a ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, a qual também se ajuntou a ele. Deste modo, também enviou mensageiros a Aser, Zebulon e Naphtali, várias tribos que lhe saíram ao encontro. Gideão disse ao Deus: se tiveres que salvar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se estiver o orvalho no velo somente, e ficar seca toda a terra, então entenderei que há de salvar Israel por minha mão, como tens dito. E aconteceu assim. Quando se levantou de manhã cedo, ao espremer o velo, tirou dele o orvalho, um copo cheio de água. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, e ainda fala esta vez. Somente provarei agora outra vez com velo. Rogo-te, assegura, fique só no velo e o orvalho sobre a terra. E naquela noite Deus assim o fez, porque ficou seco só o velo, e toda a terra havia o orvalho. A respeito disto, a prova dupla com o velo tornou claro para Gideão que Deus podia reter ou ortogar a bênção. Ele podia abençoar Gideão e ninguém mais. E por outro lado, ele podia abençoar todos os outros, não abençoar Gideão. Raabe, Jericó ilustra uma destas ações, e Nínive e Jonas, outra ação. Irmãos, aqui, quando Gideão pediu para que o Senhor, fizesse provações ali, que provasse que era ele que estava falando com ele, ali foi mostrado, para o próprio Gideão que Deus era capaz não só de fazer com que ele ganhasse a guerra, como também que ele perdesse a guerra. Porque Deus, ele é um Deus provedor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de salvação. E o que Deus queria ali naquele momento era que Gideão acabasse com aquele povo, porque aquele povo, eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses, eles não acreditavam em Deus. E isso não agrada aos olhos de Deus. Nós temos que adorar apenas um Deus. Não existe deuses, não existe foto, não existe pedra, não existe pau, não existe nada. Existe apenas Deus. Esse Deus, ele é invisível, mas nós sentimos ele, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Às vezes nós ficamos sem entender. Mas por que eu tenho que adorar um Deus que eu não vejo, um Deus que não está aqui? Você pode não vê-lo, irmãos e irmãs, mas ele está na tua presença a todo momento. Ele está a todo momento atento a te ouvir, atento a te enxergar. Ele está atento a tudo que você está passando, seja por provação, seja por glória, seja por alegria, seja por tristeza, seja por um choro, seja por qualquer tipo de coisa que existe na sua vida. Deus está atento, porque Deus, continua repetindo a vocês, Deus, ele te conhece de dentro para fora.
Eu posso conhecer vocês de fora, somente de fora. Mas Deus, ele te conhece de dentro para fora, ele me conhece, ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu quero fazer, ele sabe o que eu me arrependo, ele sabe do que eu não me arrependo, ele sabe a quem eu quero pedir perdão, ele sabe a quem eu quero não pedir perdão, ele sabe se eu odeio alguém, ele sabe se eu não odeio alguém, ele sabe tudo, irmãos. E isso nós temos que estar atento, amém? Nós vamos entrar no capítulo 7, que fala sobre os 300 homens. Levantando-se, pois, de madrugada, Jerubal, o qual é Gideão, e todo o povo que estava com ele assentaram-se no acampamento junto à fonte de Arode. Estava acampamento nos Midianitas a norte, do outro lado da colina de Moré, do vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito, para que eu entregue os midianitas em tuas mãos, para que não se glorie Israel contra mim, dizendo: a minha mão me salvou. Faz, pois, agora apregoar aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e se estremece, retorne-se e retire apressadamente das montanhas de Gileade. E então se retiraram o povo 22.000 e 10.000 ficaram. Os covardes foram dada a alternativa de voltar para casa. Fizeram, não há lugar algum para o medo na obra de Deus. O Senhor não poderá usar tal pessoa, e isso está muito evidente aqui. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muito povo. E eu lhes disse: vai contigo, este contigo irá, mas de todo aquele que eu disser que este não irá contigo, tal não irá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber a água com a sua língua, como o cão as lambe, aquele porás à parte. E como também qualquer um que se dobrar sobre os seus joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam as águas, trazendo as mãos à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se dobrou sobre os seus joelhos para beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos salvarei e entregarei os midianitas. E todos os demais, cada um se retire a seu lugar. E tomaram provisão para o povo em suas mãos. E as suas buzinas enviou todos os israelitas, cada um à tua tenda. E reteve aquele 300 homens, estava acampamentos midianitas abaixo no vale. Jonatas, o filho de Saul, mais tarde diria: não é difícil para o Senhor salvar com muitos ou com poucos. Os que lamberam a água tinham suas mãos livres para poder lutar, e isto fosse necessário. Se ali demonstraram sua diligência, havia 300 destes, e o Senhor separou esses indivíduos em particular, de fato. Ele não necessitava de nenhum, como seria óbvio, mas ele nos permite participar da sua obra para edificar a sua fé. Aqui nós vemos que Deus não necessita de homens e mulheres, né? Porque quando Deus quer, ele faz sozinho. Porque Deus, ele é capaz de fazer tudo. Mas ele nos dá a oportunidade de participar da sua obra. Ele nos dá a oportunidade de guerrear junto com ele. Ele nos dá a oportunidade de lançar a palavra junto com ele. E é isso que Deus faz conosco todos os dias. Ele faz com o pastor, com o missionário, com a missionária, com a pastora, com o pregador, com o bispo, com um jovem, com uma pessoa simples. Ele faz, porque quando ele quer, ele coloca você ali. Muitas vezes você nem quer estar ali, mas Deus faz com que você tenha o desejo no coração de estar. O sinal da vitória. E aconteceu que naquela noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque eu o entregarei em tuas mãos. E se ainda tiveres temor de descer, desce com Purã, o teu criado, ao acampamento. E ouvirás o que falo, e então suas mãos se fortalecerão e descerás ao acampamento. E ele então desceu com Purã, o seu criado, até onde estavam as primeiras sentinelas que estavam no acampamento. Os medianitas, amalequitas e todos os orientais estavam espalhados no vale como gafanhotos em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia que estava ao mar, à beira do mar, em multidão. Satanás sempre parece
trazer obstáculos terríveis contra o crente. Sempre. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, ele não consegue nos derrubar. E logo que chegou Gideão, eis que um homem estava contando seus companheiros um sonho, dizendo: eis que eu sonhei um sonho, eis que eu vi um pão de cevada que rodava até o acampamento dos midianitas e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as transtornava de cima a baixo, e as tendas caíam. Gideão e seu criado, parados fora da tenda, na escuridão, escutaram esta conversa. Pão feito de cevada era o pior de todos os pães. Então o Senhor estava mostrando a Gideão que um bolo de pão de cevada com Deus por detrás dele podia golpear e destruir a maior tenda do acampamento dos midianitas, o que simboliza a destruição da liderança do exército inimigo. E o seu companheiro respondeu e disse: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás. Farão a Israel, Deus tem entregado em tuas mãos os midianitas com o teu acampamento. O sonho e a interpretação são evidências assombrosas do terror que o nome do Gideão já tinha inspirado entre os midianitas. O Senhor fez com que o coração do inimigo ficasse com medo de Gideão. Trombetas, tochas e cântaros. E quando Gideão, a narração do sonho, a sua interpretação, adorou e voltou para o acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos. E repartindo os 300 homens em esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E lhes disse: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Eis que quando eu chegar ao início do acampamento, como eu fizer, assim vos fareis. Tocando eu e todos os que estiverem comigo a trombeta, vos tocareis então as trombetas ao redor de todo o acampamento, e direis: pela espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão, e com 100 homens, que levava consigo aos princípios do acampamento, ao início da vigília da meia-noite, quando acabava de trocar as sentinelas, e tocava as trombetas que quebraram os cântaros que levava em suas mãos. E os 3 esquadrões tocaram as trombetas, e quebrando os cântaros, tomaram nas mãos esquerdas as tochas, e nas suas direitas as trombetas para tocarem. E deram gritos à espada do Senhor e de Gideão, e permaneceu cada um em seu lugar ao redor do acampamento, e todo o acampamento se alvoroçou, e fugiram gritando. E tocando os 300 as trombetas, o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro em todo o acampamento. E os exércitos fugiu para Sererá, até Betseda, até os termos de Abel-Meolá, acima de Dabate. E ajuntando-se os homens de Israel, de Naphtali, Aser e todo Manassés, perseguiram os midianistas. E Gideão também enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tornai-lhes as águas até Beterabá e o Jordão, e junto todos os homens de Efraim tomaram as suas águas, para impedir a fuga em potencial dos midianitas. Mataram Oreb na penha do Oneb, Eber no lagar, e depois perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe e a Gideão, do outro lado do Jordão. A captura de Oreb e de Zeeb é celebrada no Salmo 83:11 e em Isaías 10:26. Portanto, aprendemos com isto quão importante foi esta vitória que o Senhor deu a Gideão. Deus deu uma vitória a Gideão, né? Os 300 soldados, os 300 homens, Deus usou aqueles 300 homens, mas todos nós sabemos que Deus nem precisava usar aqueles 300 homens, porque se Deus quisesse derrotar aquele exército, ele derrotava com as suas próprias mãos, porque não necessitava de exército, mas Deus precisava colocá-los ali para fazer a obra do Senhor. E assim somos nós hoje, irmãos. Nós temos que entender que nós somos a obra de Deus. Independente de como Ele quer que nós trabalhamos na obra dEle, é Ele que traz a nossa mente o que nós precisamos fazer. Cada um de nós aqui temos um projeto. Cada um de nós aqui temos um propósito. Seja do bem, seja do mal, mas nós temos um propósito.
Agora nós sabemos que se fizer o mal, nós também temos o retorno. Então você aí, irmãos e irmãs, que talvez pensem em fazer uma maldade, né, ou causar maldade a alguém, saiba que sempre vem o retorno. O retorno sempre vem, irmãos. Nós temos que entender que nós não estamos, nós estamos sujeitos às respostas de Deus, nós estamos sujeitos às glórias de Deus, nós estamos sujeitos às bênçãos de Deus, mas também estamos sujeitos às maldições. Porque se nós fizermos o bem, nós receberemos o bem. Se nós fizermos o mal, nós receberemos o mal. A gente pode não receber agora, mas lá na frente a gente pode receber. Aí nós não vamos entender o porquê que nós estamos passando por aquilo. Mas se a gente for parar para pensar, poxa, lá atrás eu fiz isso com meu irmão. Lá atrás eu pensei isso, lá atrás eu maquinei isso, lá atrás eu desejei isso. Então, tudo isso vem para nós, independente do tempo, volta para nós. Então, antes mesmo de você pensar em fazer uma maldade com o irmão, pense que essa maldade lá na frente vai vir para você. Não vai continuar com seu irmão, não, vai vir para você. Não sei de qual forma, porque isso aí só Deus traz a resposta. Então, vamos para mais, pensar mais no próximo, amar mais o próximo, confiar mais em Deus, acreditar que Ele é capaz de fazer tudo e saber que mesmo sabendo que Ele pode nos curar, Ele às vezes permite primeiro você passar pela enfermidade. Ele pode nos libertar, mas Ele permite você passar pela opressão. Ele pode nos tirar do deserto, mas Ele primeiro permite que você esteja lá no deserto. Porque muitas vezes Deus permite a dor para que nós possamos enxergar nosso verdadeiro Deus. Irmãos, eu sei que existe pessoas que quando tá bem, tá muito bem, vivendo bem, sem problemas, sem nada, eles não lembram que Deus existe. Eles não agradecem todos os dias a Deus pela vida, pelo bem-estar, pelo conforto. Aí só vai se lembrar de Deus no momento que passa por uma aflição, no momento que passa por uma dor, no momento que passa por uma enfermidade. Nós temos que aprender, isso serve para homens e mulheres, irmãos. Não estou falando em gênero só, não. É para homens e mulheres. Que nós temos que depender de Deus. Existem muitas mulheres. Eu vou soltar o verbo mulher primeiro. Existem muitas mulheres que acham que elas só são felizes se elas estiverem do lado de um homem. Mas muitas vezes aquela pessoa está do lado daquele companheiro, mas está passando por situações terríveis. Situações que Deus está a todo momento mostrando que não é para ela, que não é o lugar dela, e ela está ali insistindo, porque ela tem medo de viver sozinha, ela tem medo de enfrentar o dia a dia, enfrentar o mundo. Só que nós temos que entender que a nossa melhor companhia somos nós mesmos. E a nossa companhia principal é Deus. Nós temos que depender somente dele. Nós não devemos depender de homem. Homem não devem depender de mulher. Temos que depender de Deus, gente. O ser humano, ele é falho. Deus, ele não é falho. O ser humano, ele é soberbo. Deus não é soberbo. O ser humano é falso. Deus não é. Nós, seres humanos, temos defeito. Deus não tem defeito. Então, só através de Deus que nós podemos conquistar a verdadeira alegria, a verdadeira companhia, a verdadeira precisão vem de Deus. Assim temos que ser, assim temos que pensar.
Para com essa mania de achar que a gente só é feliz se estiver perto de alguém, a gente só é feliz se estiver com alguém. Não! Se você não se amar, se você não tiver amor próprio, você não vai amar ninguém. E você também não vai permitir que ninguém te ame. Aprenda isso, irmãos. Eu aprendi. Passei muitos anos da minha vida, eu tive muitos sofrimentos na minha vida. Hoje eu dependo de Deus. Hoje eu sei que Ele é meu companheiro, hoje eu sei que Ele é meu amigo, hoje eu sei que Ele me ajuda, hoje eu sei que Ele está junto comigo. O Espírito Santo faz morada dentro de mim. Irmãos, não sou 100% certa, não sou 100% perfeita. Quem aí do outro lado, irmão ou irmã, for 100% perfeito, que levante o dedo e atire a primeira pedra. Eu acho meio difícil. Ninguém nesse mundo é perfeito. A nossa perfeição vem de Deus. Então aqui mostra que até Gideão, que foi provado por Deus, Deus chegou e falou: eu vou entregar a você nas suas mãos aquele povo. Você vai destruir aquele povo. Ainda assim, sendo a voz do anjo do Senhor, Gideão teve dúvida. Na dúvida dele, ele pediu que Deus provasse que era ele que estava falando com ele. Ele pediu para que Deus provasse, seja no orvalho, provasse, seja naquele fio ali que ele falou. Mas por que, irmãos? Nós somos falhos. E naquela época já existia falhas, hoje existe muito mais. Então nós temos que crer no Deus que nós servimos, nós temos que acreditar que Ele é capaz de mudar a nossa vida, Ele é capaz de transformar a nossa vida, transformar nossas famílias. Coloca na mente de vocês, irmãos e irmãs, que nós temos que buscar por Deus, nós temos que consagrar a nossa vida a Ele todos os dias, nossos filhos, nossos bens. Temos que consagrar a Deus, porque é só Ele que pode cuidar. É Deus que vai cuidar da sua casa, é Deus que vai cuidar do seu carro, é Deus que vai cuidar da sua vida, é Deus que vai cuidar da sua família, dos teus filhos. Eu sei que bens materiais, Deus não se importa com isso. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra e dependendo dos bens materiais para viver, nós temos que cuidar. Então nós temos que fazer a nossa parte e com certeza Deus fará dele. Deus fará por nós. Deus não vai deixar-nos esquecidos, amém? Hoje eu vou deixar aqui o versículo 6, né? Do versículo 6 ao 7 para vocês. Eu não vou me prolongar muito na palavra para não forçar a minha voz, a minha garganta, né? Como eu falei para vocês, que eu ainda estou no período de recuperação. Mas vamos orar um pouquinho, né? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tem feito na sua vida. Mesmo você passando por luta, Deus está no controle. Mesmo você passando por enfermidade, Deus está no controle. Mesmo você passando por uma luta com o filho, Deus está no controle. Coloque na cabeça de vocês que Deus está no controle da vida de vocês. Deus permite vocês passarem para que vocês busquem a Ele. Busque verdadeiramente. Vai atrás desse Deus, fala com Deus. Se humilha para Ele, entra dentro do teu quarto, fecha sua porta e fala com Deus, irmãos e irmãs. É isso que Deus quer de nós, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, apresentando, Senhor, meu Deus, a cada vida que aqui entrar. Que através de cada leitura bíblica, Senhor, meu Deus, que aqui eu lançar, Senhor, meu Deus, o Senhor possa falar grandemente com teus filhos. Que seus filhos possam te reconhecer como seu único Deus. Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, te agradar verdadeiramente, te obedecer, que é isso que o Senhor quer de nós, Pai. Que nós não venhamos, Pai, adorar outros deuses, que nós não venhamos adorar imagens, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, te buscar verdadeiramente e enxergar que mesmo não te vendo, nós te sentimos. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada filho seu, cada filha sua. Guarda nossos filhos, nossos jovens, nossos familiares, nossos entes queridos de longe e de perto, nossos vizinhos. Guarda, Pai, nossa cidade, nosso país. Vai de encontro, papai querido, os hospitais, os orfanatos, os asilos. Vai de encontro os presídios. Vai nas UTIs, Pai. Vai trabalhando na vida daqueles acamados, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos.
Que nós sabemos que muitas vezes, papai querido, aquela enfermidade é espiritual e não carnal. Então que o Senhor possa entrar, Senhor meu Deus, com seus anjos de fogo, levando a cura, levando provisão na vida dos teus filhos, Pai. Entra na casa, Senhor meu Deus, daqueles casais que se encontram, Senhor meu Deus, brigados. Entra na casa daqueles casais, Senhor meu Deus, que pensam em se separar. Pai, vai abençoando a vida daqueles jovens que estão vivendo juntos, Pai, e ainda não são casados. Toca no coraçãozinho deles, Pai, que eles possam fazer uma aliança contigo, Pai. Se casar, meu Deus, formar uma família abençoada. Ser abençoado primeiramente por Ti, Pai. Que essa aliança seja ligada nos céus, para que não seja desligado na terra, Senhor, meu Deus. Vai abençoando, Pai, esses jovens casais novos que estão se conhecendo, esses namorados, esses que estão noivados. Vai abençoando, dando discernimento e sabedoria, Senhor, meu Deus, na vida dos teus filhos. Pai, entra com provisão na casa de cada um deles, Pai. Vai levando provisão, Senhor, meu Deus. Visita o celeiro dos teus filhos, abençoa a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar. Abençoa a saúde, vai tocando nos ossos, na carne, no sangue, na pele, nos órgãos. Vai desentupindo as veias coronárias. Vai repreendendo infarto, diabetes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Vai repreendendo o AVC, vai repreendendo, Senhor meu Deus, toda enfermidade que venha a ser lançada na vida dos seus filhos e filhas, Pai. Pai, abençoe a minha casa, abençoe meus filhos, abençoe meus familiares. Entra com seus anjos dentro da minha casa fazendo morada, Pai. Eu não quero só que o Senhor visite, eu quero que o Senhor entre, Senhor meu Deus, e faça morada. Que o Senhor more dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meu coração. Assim eu peço por cada filho e filha sua que aqui entrar no canal, Pai, que o Senhor possa fazer morada na casa deles, que eles possam abrir suas portas da casa, suas portas do coração, Pai, que o Espírito Santo venha fazer morada, meu Deus. Que eles possam aprender mais de Ti, confiar mais em Ti e acreditar que o nosso verdadeiro encontro é contigo, que a nossa verdadeira companhia é contigo, Pai. Que nós possamos ter prazer de Te ter ao nosso lado, que nós possamos ter prazer, Senhor meu Deus, de interceder por vidas, interceder pelos nossos, mas não só pelos nossos, mas interceder pelos que estão lá fora, Pai. Vai repreendendo, Pai, toda a obra maligna, vai repreendendo toda a macumbaria, todo o trabalho feito, toda a feitiçaria, vai repreendendo toda a porcaria que venha a ser lançada na vida dos teus filhos, todos os dados inflamados, Pai. Vai repreendendo toda a potestade, todo o principado, Senhor meu Deus. Vai guardando, Senhor meu Deus, o caminho dos teus filhos. Que eles venham ser abençoados onde eles pisarem as plantas dos pés. Que eles venham ser abençoados onde eles colocarem as suas mãos, Pai. Abençoe a cada família, a cada filho, a cada idoso, a cada criança. Oh, Deus maravilhoso, vai levando cura, vai levando proteção divina. Em nome de Jesus, Pai. Pai, me cura. Tira, Senhor Jesus, de dentro do meu peito, de dentro da minha alma, do meu corpo, Pai. Toda enfermidade. Afasta, Senhor meu Deus, do meu corpo esse Covid. Que eu seja curada, Senhor meu Deus. Resguardada, libertada e renovada em nome de Jesus. E eu entrego, Senhor meu Deus, nas suas mãos a vida de cada filho e filha sua, Senhor meu Deus, que aqui entrar nesse canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que nós possamos agradecer a Deus todos os dias. Hoje eu vou deixar o Salmo 23 para vocês. Não será o Salmo 91, será o Salmo 23, amém? Mas que nós possamos sempre dar continuidade à nossa leitura bíblica. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam se agradando com a palavra, com as mensagens. E que Deus possa falar grandemente com vocês nesta manhã. Deus possa falar com vocês todos os dias através da palavra, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, Senhor. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que o Senhor Jesus seja o seu pastor todos os dias. Que nós possamos confiar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que nós possamos confiar que Deus é o nosso pastor e nenhuma enfermidade chegará na nossa vida, na nossa tenda, que é a nossa casa, irmãos. Irmãos, ore pelos seus filhos, ore pelos jovens. Os jovens estão precisando de oração, estão precisando de intercessão. Que é eles o futuro. É eles que vão trazer a palavra lá na frente para os que vão precisar ouvir. Hoje nós estamos aqui, amanhã possamos não estar. Então que nós possamos interceder por esses jovens para que eles possam buscar mais e mais a Deus. Amém? Perdoe por algumas falhas, me perdoe talvez pelo meu visual. Eu não sou uma pessoa de estar me arrumando, me ajeitando toda para entrar aqui no canal, irmãos. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu trago a palavra de Deus. Que Deus possa falar grandemente com vocês, que vocês possam participar dos meus vídeos, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal. Deixe seus comentários, diga o que vocês acham, diga se vocês gostaram. Nós estamos aqui para melhorar. Se quiserem deixar alguma crítica que eu possa entender, que seja algo bom para mim, vocês podem deixar. Curta o canal, deixa seus likes, me ajude com as suas curtidas, me ajude com as suas inscrições, ative o sininho para receber notificação. Eu sei que muitos não se agradam, pensam, essa pessoa está entrando aí de qualquer jeito. Não, eu não estou entrando de qualquer jeito, eu entro na presença de Deus. E que Deus possa falar grandemente com vocês, porque o importante nas nossas vidas é a presença dEle, não é a nossa, é a presença dEle. Amém? Que Deus possa falar grandemente com vocês essa manhã, que vocês tenham um bom domingo. Fiquem todos na paz do Senhor.